Olá, meu nome é Loreta, ginecologista, obstetra e entrevistadora profissional. Agora já estou me autodenominando. Hoje eu trouxe a doutora Daniela Tescari, que é uma pediatra, consultora de amamentação, que ela falou amamentóloga, mas eu não gostei muito desse nome, Dani, e psicanalista de mulheres e bebês. A Dani tem a formação dela lá na Unifesp, né? E ela também é professora da faculdade Uninove, é de pediatria, né? Não é De pediatria. de pediatria. E eu vou entrevistar a Dani para a gente poder falar um pouco sobre a amamentação, que hoje em dia eu sinto que a amamentação ela voltou a ser muito valorizada, né? Então, o que que acontece? Eu não sei se a amamentação, eu fiz até, separei até as perguntas aqui para Dani, aqui, ó, já achei. Por um tempo, quando eu nasci, a amamentação ela não era valorizada. Tanto é que minha mãe me amamentou menos de um mês e já me deu gelatina. Lá no Chile, não sei porque o pediatra mandou ela dar, da chileno, não, da gelatina. E ela não sabe por quê. E, na verdade, eu não fui amamentada. Mas também nunca fiquei doente e tá tudo tranquilo, né? Minha mãe fez o que melhor pôde na orientação que ela teve. Então, hoje ela é um pilar da saúde materno-fetal, né? Mesmo que haja uma indústria que faz uma série de fórmulas, a amamentação ainda é superior a essa fórmula. Por que essa importância? Por que ela ainda é o pilar, já que eu tenho uma indústria que é capaz de fazer fórmulas até melhores que o leite para algumas crianças que têm algumas restrições? Boa noite, Lareta. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para falar desse assunto, que eu sou apaixonada pela amamentação. A amamentóloga é essa bichona de amamentação. Então, a gente fala especialista em aleitamento materno, mas a amamentação é o ato de dar de mamar. Por isso, essa brincadeira com a amamentóloga. A questão da amamentação, ela começou a ser resgatada no final do século passado, mais ou menos em 1980, 70, com os estudos mais tecnológicos para investigar a composição do leite humano. A gente teve vários fatos, alguns hospitais bem lá no interior da Bolívia, da Colômbia, que começaram a ter prematuros, sobrevivendo com uma qualidade de vida muito melhor, sendo alimentados com leite humano, do que os prematuros lá nos Estados Unidos, com muita tecnologia, e começava a ter um monte de sequelas, mais infecções, uma evolução pior. E aí o pessoal parou e falou assim, o que tem nesse leite? Vamos investigar. E como já tinha mais tecnologia para investigar microbiologia, composição química, foram estudar o leite humano. E descobriram que no leite humano a gente tem uma imensidão de compostos biológicos que a indústria não consegue replicar. Porque ela consegue replicar alguns compostos químicos e até alguns compostos biológicos, mas o composto biológico do leite humano, ele é vivo. Então, tem vários fatores que influenciam aí. Por exemplo, a mãe tem uma rede de nervinhos no mamilo que lê na saliva do bebê as necessidades dele momento a momento. Se ele tá gripado, se ele tá com mais sede, se ele tá com calor. Então, por essa rede neurosensorial do mamilo, leva a informação para o cérebro e vai secretar o quê? Não só as substâncias que o bebê precisa, mas pequenos pedacinhos que a gente chama de RNA mensageiro e microRNAs, que são transcrições do material genético da mãe, que passam pelo leite humano para o bebê, para fazer o bebê produzir enzimas, como hormônio de crescimento, enzimas que matam bactérias, de acordo com o que o bebê precisa naquela hora. Como é que um leite que está na lata, preparado da fábrica, paradinho ali, vai conseguir fazer isso? Não vai, ele tem sempre a mesma composição. Além disso, células vivas, como leucócitos, macrófagos, células do sistema Que de são células de defesa defesa. da mãe, eles estão o tempo inteiro sendo passados para o bebê e vão fazer um tapetão, né, de células boas no intestino, as bactérias boas, saprófitas do intestino da mãe, vão pelo leite para o intestino do bebê. Então, já faz uma primeira linha de defesa. Aqui não pode bactéria ruim, porque já tem a gente, essa casa é nossa. Segundo, que passa células os glóbulos brancos, de defesa mesmo, para o bebê da mãe, e eles produzem anticorpos e a mãe dá muitos anticorpos. Ela mesma produz contra as bactérias do meio ambiente e ela passa essas partes do nosso sistema de defesa que são soldadinhos. Então, eles fazem um tapetão na pele, olho, boca, nariz, garganta, intestino, todo o corpo do bebê. Então, quando chega uma bactéria, o bebê não precisa sair se defendendo, a mãe já deu a defesa.
E o sistema imunológico do bebê, que é imaturo, ele vai se desenvolvendo, amadurecendo aos poucos, então ele fica mais calmo. Então, tudo isso, a fórmula tem uma composição hoje muito boa em termos de gorduras, açúcares, proteínas, até eles quebram algumas proteínas para ser menos alergênico. Eles põem as vitaminas, põem os sais minerais, mas eles não conseguem colocar lactoferrina, eles não conseguem colocar lisozima, que são enzimas que a gente produz como mulher e transfere para o bebê pelo leite, que matam bactérias, paralisam bactérias. Eles não conseguem produzir os anticorpos, nem as células brancas, os macrófagos, leucócitos, e também não conseguem produzir em laboratório célula-tronco. Já ouviu falar de célula-tronco? Não. Você dá uma aula de célula-tronco no seu pré-natal, que eu sei. Então, o leite materno ele tem célula-tronco, que são as células que regeneram tecidos. E depois que o bebê desmama, elas ainda permanecem durante anos viáveis no corpo da criança, do bebê, para ajudar a reparar os tecidos e construir tecidos. E isso é, assim, um absurdo de valor, né, do leite materno. Da melhora dele. E qual que é o papel emocional dessa amamentação? Ela realmente é importante? Tem algum estudo que avaliou isso a longo prazo? Porque, assim, né, entre a plausibilidade de uma ideia, ou seja ela biológica, mecânica, é diferente do resultado do desfecho. Então, essa parte emocional da amamentação, ela tem um estudo a longo prazo de resultado? A gente tem vários estudos que vão analisar toda essa eficiência, inclusive esses estudos acabam trazendo conflitos, né? Porque pela questão da culpa, das mães que não amamentaram. Eu também sou um bebê que não mamou no peito, né? Minha mãe com 3 meses Mas chegou era no da pediatra. geração Era da delas, nossa né, geração. Dani? Tem história bem bacana sobre isso também. Mas essa questão a gente não pode deixar de falar dos benefícios e do que se comprovou em termos de estudo, pensando nas mães que não amamentaram. Né? Eu brinco, é melhor uma mamadeira com amor do que um peito com rancor, claro. Mas quando uma mãe não está conseguindo amamentar, a gente tem muita coisa para fazer, porque a gente sabe das vantagens, estão comprovadas cientificamente. Agora, uma mãe que já não conseguiu amamentar, que deu mamadeira ou que desmamou, tá feito. Ela fez o melhor que ela podia, como as nossas mães, e tá tudo bem. Mas os estudos que a gente tem, eles mostram índices de QI maiores nos bebês que Mas recebem são leite coisas que materno. estatisticamente no dia a dia não fazem grande Estatisticamente diferença. significante. É só para explicar para o povo, porque às vezes assim a gente fala assim, é melhor. Mas aquele melhor às vezes é 2%. 2%. A gente tem em torno de 10 a 12% de faixa Mas é de um maior. valor de 120, é muito pouco, né? Não vai ser não isso, faz vai ser uma pessoa preditivo. pouco inteligente para um gênio. A grande questão emocional, como você perguntou, quando a gente fala de amamentação, é a questão do pele a pele prolongado. O pele a pele, ele libera ocitocina na circulação, tanto da mãe quanto do bebê. E a ocitocina e a prolactina, de forma prolongada no corpo da mulher, o que se viu foram mudanças no tecido cerebral. Então, a mãe, quanto mais tempo ela amamenta, ela tem áreas do cérebro dela que hipertrofiam, que ficam diferentes. Áreas relacionadas à conexão, relação interpessoal e reflexo. Mãe fica com reflexo rápido, né? Vai cair o negócio, pega rápido. E esse mesmo efeito de conexão numa amamentação que está sendo bem sucedida, que os bebê e mãe estão bem conectados, vai ativando pontos emocionais e espirituais no bebê que tem relação com a maneira como o bebê vai se relacionar com outros humanos. Então, essa área de conexão, de relacionamentos, na amamentação, ela é notadamente diferente. E os estudos que a gente tem são de ressonâncias, imagem neurofuncional do cérebro de mães. Mas tem algum trabalho que mostre que no final de 15, 20, 30 anos, aquelas pessoas que foram amamentadas têm algum desempenho social, emocional melhor? Acho que não, tem? Acho que não. Não, né? Porque a ressonância é a tradução de um estímulo. De um estímulo. Mas não é a tradução do resultado. É uma boa questão. Vamos pesquisar. Né? Eu sou uma pessoa muito chata, eu sei. Mas é que eu penso no todo. Você faz a ressonância, realmente aquela área está mais ativada. Mas o resultado final, que é comportamental, ou pessoas que casaram e foram mais felizes, estou chutando. Isto é o resultado, né? Que vai ter ativação. O que a gente tem de trabalho, tem até um livro publicado com vários trabalhos científicos assim, bem validados, que chama Criando Bebês Felizes. Parece que é um livro, né?
de autoajuda, Ah, parece que assim, você escreveu, fofinho. que Né? parece há tanto tempo. É, tão bonitinho. Não, é que eu falo desse livro faz tempo. Mas ele é um livro onde o autor trouxe vários trabalhos científicos para trazer o que faz bebês crescerem mais felizes. Nesse livro, ele mostra um estudo, como você falou, né? O que tem não ligado diretamente com a amamentação, mas ligado com pais presentes. Então, eles separaram as crianças em 3 grupos. Crianças que os pais não eram presentes, criança se virava sozinha, foi feito nos Estados Unidos, no público, na cultura americana, né, que tem essa coisa de deixar as crianças serem mais independentes cedo. Um segundo grupo, onde os pais eram muito presentes, eles queriam ver se aquilo lá realmente era importante, então levava para a escola, perguntava, acompanhava a tarefa, de forma física eles eram presentes. E um terceiro grupo, que os pais não eram presentes fisicamente, mas se faziam presentes de forma remota. Então, as crianças tinham alta conexão com os pais, mas os pais não estavam presentes fisicamente. Então, eu deixava bilhete no café, ligava para saber se chegou da escola, acompanhava, né? Mas não passava o dia com as crianças. Então, pais que trabalhavam fora. E eles foram analisar, depois de vários anos, a incidência de comportamentos sociodesafiadores, né? Desarranjos de comportamento infantil. e desempenho escolar. E o que eles encontraram? No primeiro grupo, que tinha os pais ausentes, o que eles já esperavam? Uma alta incidência de distúrbios comportamentais. O Winnicott já Exato. via isso, né? E e menor rendimento escolar. No grupo que os pais eram presentes, eles viram que tinha um desempenho escolar muito bom e um ajuste socioemocional bom. A surpresa desse trabalho foi o terceiro grupo. Foi melhor. Era muito semelhante ao grupo dos pais eu achei que era fisicamente presentes. É, porque eu acho que... Tá. Entendeu? Então, a questão é o vínculo entre pais e crianças. E esse vínculo na amamentação, ele notadamente, ele é mais próximo, mais arraigado. Então, a gente seria um bom estudo para ser tese de mestrado, doutorado. Hein? A longo prazo, um mas estudo eu acho que muito é um negócio longo. que... Bacana, eu sou chata, eu sei, gente. Eu vou Alguém me manda um trabalho e a primeira coisa... Eu nasci para ver... Amei a pergunta. Para ser o... Como é que chama? O advogado do diabo, né? Você me manda um trabalho, eu não olho a coisa boa do trabalho, eu olho o que falta, eu sou chata. Não, a Dani sofre na minha mão, mas ainda bem que ela sabe muito. Agora, sabe, isso é uma coisa que eu penso muito. Uhum. Houve um tempo que a amamentação ela era desvalorizada. Uhum. E em determinadas gerações, tanto é que você dava o bebê para ama de leite, não amamentava, como na nossa geração. E por que hoje isso é tão valorizado que precisa até de uma consultoria especializada para algo que deveria ser naturalmente desenvolvido sem alguém que te leve? Isso é uma gourmetização? Que é isso? De gourmet. De gourmetização? De ficar uma coisa chique, assim? Uma gourmetização. Mas eu acho que será que existe a palavra, gente? Olha, eu acho que a partir desses estudos, esses estudos todos que a gente foi vendo no final, na segunda metade do século passado, que resgataram os benefícios biológicos, imunológicos, psíquicos do aleitamento, eles vieram num momento que a gente tinha uma total desvalorização da amamentação e do leite materno. Mas isso tem uma raiz, acho que você está me perguntando, por que foi tão desvalorizado? Não, o que eu estou te perguntando é o contrário. Por que agora eu preciso de uma consultora de amamentação? A raiz está lá. Né? A gente desaprendeu. Só para você, vou dar o meu exemplo, pessoal. Para mim, amamentar foi, peguei a criança, pus no peito, não tive problema nenhum. Eu sei que tem gente que tem problema, gente, porque eu sou obstetra. Mas eu quero entender se isto é uma necessidade destas mulheres ou se a gente está hipervalorizando essa necessidade. Entendeu? Assim, não, então a pessoa fica tão insegura que fala assim, não, preciso de uma consultora. Entendi. Porque na minha cabeça... Seria natural. Algo muito natural. Normalmente eu pego um bebê lá, faço parto hoje, por exemplo. Pego o bebê, abro a boca, ponho e ele naturalmente mama. Tenho aquelas pacientes que ou fizeram cirurgia, tudo, e elas têm uma produção de leite menor. Mas qual é esse hiato que você tem que preencher pela consultora? Entendeu muito bom, muito boa pergunta. Acho que tem várias questões para a gente pontuar aí. Por exemplo, se amamentar fosse instintivo e natural, a gente não tinha tanta mulher tendo problema. Teve um estudo de 2018 que a Abril Inteligência fez junto com a MindMaster. Eles entrevistaram 5.500 brasileiras ao redor do país inteiro, perguntando sobre a incidência de complicações ou de problemas na amamentação. E 77%, ou seja, 4 de cada 5 mulheres
relatou que teve problemas com a amamentação. Que tipo de problema? Dor, fissura, incapacidade de produção, leite insuficiente, baixo ganho de peso, depressão, complicações devidas à amamentação que não era bem sucedida, enfim. Dificuldades na amamentação. E a gente tem o ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que é feito pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil. A cada 10 anos se compilam os dados, que é registrado pelo Sistema de Saúde no Brasil inteiro. E nesse último ENANI agora de 2019, a última série histórica que saiu, mostrou que 52% dos nossos bebês perde o aleitamento materno exclusivo antes de 4 meses. Ou seja, mais da metade dos bebês não está mamando leite materno exclusivo antes dos 6 meses que é Mas preconizado. isso porque Estatística, essas mães não acompanhamento no produzem posto. leite ou porque essas mães voltam a trabalhar? Então, tem Olha lá, advogado do tem diabo. tem tudo junto. Mas você me perguntou qual é o hiato onde a consultora Você tem que preenche. entrar. Sim, sim. Então, primeiro eu falei, nós temos resultados ruins, sim. Então, isso tem algum problema que as mães não estão conseguindo amamentar. Onde que a consultora entra? Para atender uma demanda. Temos problemas com a A gente amamentação. tem esse Nós ato. temos esse ato. Agora, de onde esse ato veio? Por que ele aconteceu? Se a gente fosse... morasse na selva e não tivesse que se preocupar com mais nada na vida, amamentar seria instintivo natural. Mas eu costumo dizer que a gente não é um bicho, um ser humano só biológico. A gente é um ser biopsico-sociocultural, imerso em linguagem, atravessado por uma história familiar. Então, tudo que tem na dimensão do corpo, mente, alma e espírito da mulher pode travar a amamentação nesse meio do caminho, porque a gente é muito influenciado pela cultura. Você já viu aquele filme do Will Smith, do apostador, como é que chama? A Grande Aposta? Putz, Dani, eu já te contei que eu assisto 10 mil vezes a mesma série, porque eu não lembro que eu assisti. Tem um filme que mostra eles fazendo toda uma influência subliminar no cara durante o dia inteiro. Pra ele escolher até do isso. ônibus. Lembrei, ó, que tinha os 55 no bottom do garçom, no guardanapo do restaurante. Lembrei disso. Então, se você olhar a nossa cultura hoje, não tem uma boneca que não é vendida sem chupeta. Não tem nenhuma boneca vendida sem mamadeira. Hoje, amamentar é mais natureba de quem gosta de abraçar árvore do que incentivado pelas influencers. Se você olhar as influencers, as atrizes, as mulheres têm mais... não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem quem é, né? A gente teve pelo menos umas 2 ou 3 nos últimos meses aí, famosas que tiveram bebês. Aí ela fala assim, tô com problema para amamentar, e posta uma foto da criança... filhinha de 3 anos, do lado dela na cama da maternidade, e ela com a neném no colo. A neném no colo, primeiro dia de vida, um chupetão na boca, e a menina de 3 anos, uma chupeta na boca, que a gente sabe que atrapalha a amamentação, que se você for usar, tem uma hora certa para colocar, tem um jeito certo para não atrapalhar. E todas largam a amamentação com 2 meses. Elas Porque vão elas voltar a acham que o trabalhar. peito cai? Porque elas não... Bom, Isso é uma... tem várias questões, né? Como é que chama? É uma queixa, né? Elas é uma falam queixa, assim, né? não, vai cair meu Vai peito. se não quer que caia o peito, então nem engravida. Porque o que muda o peito é a gravidez. Você fica 9 meses com o peito respondendo aos hormônios da amamentação. Aí aquilo cresce. Aí quando o neném nasce na amamenta, aquele puff, despenca mais rápido. Se amamentar, ele vai evoluir naturalmente. A gente sabe disso. Então, você não quer mudar, né, qualquer coisa, então nem engravida. Mas engravidou, vai ter que lidar com o peito que vai ficar diferente. E a questão da amamentação, ela demanda. Ela precisa ser uma escolha, vai demandar a dedicação da mãe, tempo. A gente sabe, você amamentou, eu também, né? Mas eu Foram amamentei de escolhas boa, naturais. posso reclamar, não. Foram as nossas escolhas. A gente já estava imersa no amamentar vai dar certo há muito tempo. Então, a nossa cultura, a nossa mentalidade era de que a amamentação é tudo bem, é tranquilo. É mais ou menos. E não é isso que a cultura mostra para as mulheres. Mostra, tô com dor, meu peito tá caindo, olha que difícil, não consegui, me ajudem, olha, eu tô triste porque com 2 meses ela não quer mais mamar. As histórias que as mulheres ouvem sobre a amamentação são horríveis. São poucas as avós que conseguiram amamentar com sucesso, que apoiam as suas filhas na amamentação das netas. Minha mãezinha, tadinha, sabe o que ela falou pra mim com um mês? quê? Falou assim, não vai dar água para esta criança, não? Eu falei, não, mãe, não se dá água. Não, na minha época você dava tecito e uma agüita. E aí elas ficam ofendidas quando a gente fala, não, é diferente do que vocês fizeram. A minha mãe, eu já me via trabalhar há 10 anos com amamentação, quando a minha irmã teve bebê, e ela falava, não, eu quero mais que vocês amamentem mesmo, eu não consegui. Aí ela fazia tudo para ajudar. Mas as avós geralmente vêm com essa
com essa dor. Sim. Não estão valorizando a minha história. Criei 5 com uma madeira, né? Como é que disseram que eu fiz errado? Então, não, vamos trazer os avós junto. Porque a gente tem uma cultura, além das histórias familiares. Se você olhar a cultura toda, a influência subliminar, você vai numa farmácia, você tem uma prateleira gigante de latas de leite com promoção, que é proibido no Brasil. A gente tem a norma brasileira de comercialização de alimentos. Mas dá muito trabalho fazer lactente. fórmula também. Eu lembro disso. Dá, Tinha e que é bárbaro. ferver, É. esterilizar. Não, peito só se abrir em qualquer lugar. É botava muito a criança. prático. Só que nos primeiros 2, 3 meses, a gente dormiu menos. A gente dormiu menos. Eu vou te falar que, assim, as primeiras vezes que eu dei de mamar, eu tinha que pôr Deu- um palito de Deu a leite. dor. Não, palito de Resolveu. sorvete, sabe? Sorvete. Resolveu rápido, mas sua pele era mas aí super fininha. Depois Clara. de 15 dias, melhorou. Resolveu. Mas essa facilidade, aquele tempo que ficava com o bebê... Nossa, aquele monte de tralha pra carregar. Só que tem mães que falam assim, não, eu não quero amamentar. E são escolhas. Tem vida social mais livre e tem um bebê que perde algumas coisas nutricional, emocional, Eu sou um espiritualmente exemplo, falando. então, Dani. Lembra de Tem mim? bebês que ganham muito e a gente se dedica a eles e se retira um pouco de outras coisas. Eu lembro, você é uma baita Eu mamenteira. fazia o parto no hospital. É. A babá saía de casa num táxi, levava a Larissa e a Camila, ou quando eu estava atendendo no consultório, as pacientes minhas, Sabia. ela Pera que eu agora vou chegava parar pra amamentar. e eu amamentava. É. E eu ficava lá com 7 meses e meio do João, eu voltei a dar plantão, né? Eu sou plantonista de UTI e sempre foi noturno. Meus plantões de UTI eram noturnos. Então, eu chegava 11 horas da noite, acabava todo o movimento da UTI, eu pegava a minha bombinha, ia lá pra copa, tirava leite, ficava lá 1 hora tirando leite pra guardar pro plantão seguinte o Fábio dar pro João. E a Gabi, eu já fiquei um tempo a mais com ela, foi diferente. Então, a gente fez escolhas. E eu tive que abrir mão de dormir no plantão pra ficar tirando leite. Leite, é. Você De almoçar quando eu abrir a mão trabalhava de... lá. Então, são escolhas auditoria. que a gente vai ter que abrir mão de coisas. Então, hoje, que é a nossa cultura? Ah, você precisa ser feliz, né? Pra que você vai ficar sem dormir? Dá a fórmula que é mais fácil. Então, se você Todas estiver essas muito frases estão aí, cansada, eu né? falo para paciente, às vezes ela tá muito Sim. cansada. Aí eu Só dorme um preciso usar. pouquinho. E aí a gente pode dar fórmula, mas protegendo a amamentação, que tem maneiras e maneiras de você usar a fórmula. A fórmula veio para salvar muitas vidas. E ela é um baita recurso que a gente tem, pediatra. Porque dar leite sem ser da fórmula, dar leite in natura, dá muito revertério para o bebê. É muito pior. Então, a fórmula veio porque a gente tinha bebê que morria com leite errado, morria de diarreia. Mas a partir do momento que a fórmula certa começou a ser vendida do jeito errado e muito incentivada, isso acabou tendo uma repercussão na saúde das crianças. A gente sabe que o mercado de fórmulas movimenta 92 bilhões de dólares por ano. A Nestlé faturou 92 bilhões de dólares em 2023. É a maior produtora, né? Então, existem muitos interesses comerciais de vender fórmula. Não, sim, mas é que a indústria também não te obriga a comprar. Não. Ela pode te induzir, mas você, quando é muito bem preparado, você sabe E escolher. aí que entra o papel da consultora. Porque a questão hoje das mães é trabalhar a cabeça. Quando a consultora vai antes, e a gente fala de preparar na gestação, é para preparar a cabeça da mãe para ela estar blindada contra as decisões erradas, já tá consciente. Muita mãe fala assim, não consegui amamentar, mas se eu soubesse todos os benefícios, se eu soubesse mais disso naquela época, eu teria tentado, eu teria ficado mais tempo, eu teria buscado mais apoio, enfim. Normalmente eu mando para o pediatra durante o pré-natal, não para a consultora de amamentação. Você me mandou minha primeira gestante, né? Então. Você vai perguntar, tem uma paciente minha que fez cirurgia, e aí ela me queria saber isso. Eu comecei a responder, você falou assim, para, eu vou mandar ela passar com você. E foi o início do Amaternando, né? Foi lá. Então, nesse sentido, eu acho que essas pacientes, por exemplo, que têm cirurgias mamárias, principalmente as redutoras, essas precisam de uma orientação maior. Aí Tem mais risco de complicação, né? Eu vou puxar um negócio, né? Usar prótese atrapalha a amamentação? Boa pergunta. Pode atrapalhar e pode não atrapalhar. As mulheres têm a ideia de que a prótese vai mexer com a produção de leite. E não é isso, porque a prótese está atrás do músculo. A prótese não mexe na glândula. Algumas cirurgias que a gente vê bem antigas ainda com a incisão ao redor da areola, que podem lesar algum ducto de leite, mas a maioria é feita em inframamário, né?
Hoje em dia, varia um pouco, mas a maioria hoje em dia é inframamário. Então, sim, quando faz inflamamário, entra por trás da glândula, não altera os canaizinhos que levam o leite para o bebê. O problema da prótese é o volume. Como você aumenta o volume nessa região, Você quando pode comprimir. a mama aumenta de volume naturalmente na gravidez e na pojadura, que é a descida do leite no 3º dia, mais ou menos, depois do nascimento do bebê, essa mama fica tão esticada que fica difícil o bebê abocanhar. Então, a retirada de leite pode ser mais complicada, ela ter mais dor pelo bebê pegar errado, ele escorregar para o mamilo. Então, não quer dizer que atrapalha a amamentação, quer dizer que a gente vai ter que manejar mais de perto, com mais cuidado, e ela vai ter que estar mais preparada. Por quê? Quando a consultora vai falar com a mãe, quando a gente pediatra faz a consulta pediátrica de gestante, a gente responde muitas dúvidas e tira minhocas, fantasmas, mentiras da cabeça da mãe. Isso diminui a adrenalina. A adrenalina, ela se liga no mesmo receptor da ocitocina. Então, bloqueia o reflexo de ejeção de leite. Se a mãe tiver medo, dúvida, angústia, ela acaba não liberando, o leite não consegue fluir para o bebê. Então, quando a gente tira esses medos, o papel de você conversar com a mãe na gestação, poder tirar todas as dúvidas dela, explicar como a mama funciona, como o bebê mama, como resolve os problemas se tiver, aquilo faz assim, ó. A mãe relaxa, ela sabe que tem muita coisa que pode acontecer, mas que dá para resolver e como resolver. E aí a amamentação flui melhor. Já só de conversar e tirar as dúvidas antes. Porque o conhecimento é libertador, né? Fantástico. E assim, até que idade uma criança vai mamar? Eu vou contar uma história aqui, ó. Nossas perguntas polêmicas. Toda vez eu brigo com a Dani. Eu tinha um professor na pediatria lá na faculdade. Nossa, aí ele era tem bem um caso caipirão. bom desse também. Aí ele falava assim, esse negócio de amamentar depois de 2 anos, criança fica da perversão sexual, ele falava. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu vou falar, Dani, talvez as pessoas não gostem do que eu vou falar. Mas assim, quando a criança já tá muito grande, eu acho socialmente constrangedor uma criança de 3 anos que a mãe tá sentada, ela vai, levanta a blusa e mama. Quando é bebezinho, eu acho natural, 1 ano. Mas desculpa, gente, não sei. Eu fico constrangida. Aquilo realmente. Ai, É uma questão bem interessante isso, né? Porque eu queria apontar algumas coisas. Eu tinha um professor do HC, da Faculdade de Medicina da USP, que eu fiz um curso de pediatria lá e ele chegou na aula de alimentação e ele falou assim: criança tem 1 ano, tá bom, vai comer de tudo. Eu mando desmamar. Eu fiquei olhando e falei, eu tô no curso errado. O que eu tô fazendo aqui, né? O cara é professor catedrático da USP e fala um negócio desse no auditório na frente de todo mundo. Mas, por que eu tô contando essa história? Porque muito do que se fala, as pessoas falam, é perversão sexual, tem que desmamar, vem a partir do olhar dela. Quando a gente vê alguma coisa no mundo externo, a gente só reconhece aquilo que tem um reflexo dentro da gente. Então, quando esse professor via alguma criança maior de 2 anos mamando e dizia isso é perversão sexual, isso não necessariamente é uma perversão sexual, mas ele, dentro dele, associa com esse tipo de questão. Então, nesse ponto, é o que eu falo para as mães. Amamentar até que idade? Enquanto for bom para os dois. Tá bom para a mãe, tá bom para o bebê? A amamentação pode seguir até os 2 anos ou mais do que 2 anos. Mas as pessoas que não estão nessa fase, não é a mãe nem o bebê, quando elas não estão nessa dinâmica da amamentação, elas não fazem parte dessa questão. Então, por que amamentar uma criança de 3, 4 anos em público? Que você pode deixar pessoas desconfortáveis. Isso é uma coisa do relacionamento muito pessoal entre uma mãe e um bebê. Essa aqui é uma questão. Então, eu falo geralmente eu oriento, se você quer amamentar por mais tempo, tem um monte de benefícios. A gente tem que olhar se essa criança está se independencializando ou se ela está sendo mantida numa relação simbiótica, como entre aspas, um objeto do prazer da mãe e não uma necessidade da criança de ainda ter um consolo e aconchego e ser acolhida pela mãe. Porque até os 4 anos a criança está formando a personalidade dela ainda. Até os 2 anos, a base da saúde é a nutrição. Por isso que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala amamentar exclusivo até os 6 meses e complementado até os 2 anos ou mais. Então, começa a comer, continua mamando, porque são os 1000 dias, né? Do primeiro dia da gravidez até o final do 2º ano de vida, onde se viu que a nutrição nesse período é a base
do bom desenvolvimento da saúde do adulto que vai vir depois. Então, se fala esse marco até os 2 anos. Agora, é só com 3 anos de idade que a criança... Você já lembra que as meninas desenhavam a bolinha? Pega o lápis e faz assim, uft, e fecha a bolinha? Com 3 anos, a criança forma a noção interna do eu. Ela passa de falar assim... A Larissa quer naná. E começa a falar, eu quero naná. Ela passa da terceira pessoa para a primeira pessoa. Ela se enxerga como um indivíduo. Então, se até os 3 anos ela está construindo a noção de que ela é uma pessoa... E a relação com a mãe, o vínculo próximo com a mãe, faz parte desse desenvolvimento para ela se lançar no mundo. Por que eu tenho que cortar a amamentação abruptamente no meio desse processo? Então, o desmame hoje, o consenso que a gente tem nos profissionais é que ele deve ser gentil. Deve ser construído entre a mãe e o bebê e que não tem uma... É muito polêmico esse tema, né? O pessoal da psicanálise, da psicologia, fala que depois dos 2 anos pode dar problema para a criança. O pessoal que... é da perversão mesmo? Será que não, o professor estava... A questão da simbiose, né? Da criança não poder virar um indivíduo. Então, a mãe não soltar a criança, né? Aí, quem vê muita perversão sexual tem um eco de perversão dentro dele, né? Ele já era velho quando... Velhinho. 30 anos E atrás. às vezes eles são muito pudicos, né? Será que a pessoa tem essa questão muito puritana? Então, não pode ver um seio exposto em público. Nos Estados Unidos, eles pedem para as mães se retirar. Por quê? A cultura... com a nudez do seio de uma mãe, mesmo que seja numa relação de doação, de alimentação e de bebês bem pequenininhos, elas são expulsas dos lugares por estarem amamentando. Então, tem muito uma questão cultural também. Aqui no Brasil, a gente lida com a nudez de outro jeito, então é mais tolerado. Mas é toda uma questão de você olhar para aquele binômio, para a mãe e para o bebê, como é que esse bebê está podendo crescer e se desenvolver, como é que essa mãe está lidando com aquela amamentação. Eu já peguei criança de 2 anos e meio que mamava o tempo todo e mal falava. E a mãe achava lindo. E eu já peguei criança de 4 anos, mamando eventualmente ou para dormir, e que falava pelos cotovelos, que se virava bem, que já estava na escola, que estava ótima com várias crianças. Então, depende muito. Sabe? De como ela é. Não é uma idade assim, tem que desmamar. Não, isso não respeita e pode ser muito traumático. Não respeita o desenvolvimento do bebê, pode ser muito traumático para aquele aparelho psíquico que está em formação. E por que a gente tem que fazer isso? Por que tem que desmamar? Da onde vem essa necessidade? Da pessoa que está falando, tem que desmamar. Teve um caso de uma aluna minha do Maternando, aluna do digital, que ela chegou numa reunião do grupo lá das alunas online e falou assim, eu mudei de obstetra. Eu falei, por quê? Tradane, você não sabe o que aconteceu. Cheguei lá, consulta de 11 meses, né? Minha consulta anual no ginecologista, com meu marido, todo bonitinho, com o neném. Ele perguntou, e aí, tudo bem? Tudo bem? Aí olhou pro neném e falou assim, e aí, ainda tá mamando? Tá mamando, toda feliz, porque ela queria muito amamentar, até os 2 anos ou mais. Aí ele falou assim, como? Tá mamando ainda com 11 meses? Então, vou te ensinar. Você vai desmamar esse menino hoje. Eu vou te ensinar como eu fiz para desmamar meu filho com 11 meses. Tem que desmamar antes de 1 ano. Ficava minha mulher chorando num lado, meu filho chorando do outro. Passou 2 dias, ninguém chorava mais, desmamou, porque depois de 1 ano... Qual era a necessidade de fazer uma ação dessa? Vem de necessidades da mãe e da criança que estão sendo respeitadas? Ou vem de uma história pessoal, de questões... de quem está falando. Então, a gente tem que pesar tudo isso. Lá no departamento de aleitamento da Sociedade de Pediatria, a gente teve uma discussão sobre essa. Amamenta um montão, amamenta pouco, quanto tempo, quanto não tempo. E a única coisa que saiu de consenso disso foi que a gente tem que olhar para a dupla, mãe e bebê. Mãe e bebê, e respeitar o tempo deles, desde que o bebê esteja indo bem. Essa amamentação não tem que ser interrompida de forma precoce, muito menos de forma traumática. Então, se vale, assim, a minha opinião é que, enquanto for bom para a mãe e para o bebê, pode e deve dar. Mas sempre estimulando a criança a crescer e se desenvolver e se independencializar. Porque a amamentação favorece, né, as boas relações. A não ser que a mãe não esteja bem. E a gente, como pediatra, tem que estar olhando. Vocês estão olhando para a mãe que não está bem. A gente está olhando para a mãe que não está bem. E cuidar dessa mãe. Acho que eu fui ser pediatra para cuidar das mães, para não atrapalhar o desenvolvimento das crianças, entendeu? Entendi. Mas por isso.
Responder a sua pergunta, doutora Respondeu, Loreta? não, eu não acho que não tem resposta certa. Não tem resposta. Eu tô isso muito aí. mais aqui para provocar É. do que, né? E é muito bom compartilhar essas ideias, porque a gente tá num ambiente seguro, né? E poder multiplicar essas ideias de que a amamentação é muito bom. Não, eu acho que amamentar é maravilhoso. Enquanto for bom para os dois, a gente pode manter. Por isso eu tô falando, eu sou Você já um viu bom algum exemplo. adulto mamando no peito? Não posso falar. Quer que eu responda? Não. Ela provoca. Você quer que eu responda? Mamando leite no... Ah, tá bom, não responde. Pip! Não, a criança vai desmamar um dia, entendeu? Mais cedo ou mais tarde vai desmamar e vai pra Ai, vida. a Dani é Tá muito tudo certo. Eu só tenho a agradecer a Dani. A Dani é maravilhosa, de tão espontânea que ela É isso mesmo, eu acho isso mesmo. Dani, fala seu Instagram e fala do seu curso aqui pro povo, menina. Mas já acabamos? Oh, meu Deus. Olha lá, a é Roberta muita tá história. lá cortando. Ah, deixa eu contar mais uma história. Vai, pode. Por que que as nossas avós não amamentaram? Por que que a cultura do desmame começou, você sabe? Minha mãe não amamentou porque, na verdade, não tinha essa orientação, não tinha essa necessidade no sentido que não se sabia o valor de como era e tinha comida. Então, às vezes, esse fator de existirem outras fontes alimentares e a falta de estudo da importância do leite fizeram elas. Isso é mais profundo ainda, na época das nossas mães mesmo. Porque mais ou menos em 1890 descobriram que teve um estudo que mostrou que o leite de vaca tinha mais proteína do que o leite humano. Eles não sabiam qual era o tipo de proteína, mas tinha mais proteína. E logo depois descobriram a técnica da liofilização. Em 1900 inventaram as latas para fazer envase de alimento. E no comecinho do século passado, 1910, 1915, teve a Primeira Grande Guerra. E aí os homens foram para a guerra e as fábricas que faziam munição, sapato, roupa, ficaram sem trabalhador. A mulher foi Aí a trabalhar. mulher teve que ir para as fábricas. A mulher foi para as fábricas, tinha um leite em pó na lata que tinha mais proteína do que o leite dela. Aí começaram a alimentar os bebês com esse leite. Quando começaram a alimentar os bebês com esse leite, que era um leite anabolizante, porque era hiperproteico, o que aconteceu com os bebês? Ficaram super gorducho e dormia horas, porque estava empachado, né? Era um leite de difícil digestão. E aí começou a se desvalorizar a amamentação e falar assim, nossa, esse leite é muito melhor para os nossos bebês. Mas naquela Né? época até Era faz o que sentido, fazia né? sentido. E aí a gente teve a explosão no século passado da diabetes, obesidade, hipertensão, e a gente começou a ver o que estava envolvido com a exposição precoce à proteína do leite de vaca e todas essas questões. E agora resgatar a amamentação. Então teve muita cultura com questões mundiais envolvidas aí, né? Quando a gente fala isso para as avós, ela fala assim, tua culpa não era minha, entendeu? Teve muita coisa no mundo que favoreceu isso. Bom, Fala do seu Instagram. meu Instagram é Dradani, né? Tescari, D-R-A, de doutora Dani, T de Tereza, Tescari. E eu tenho um programa gravado e ao vivo. A gente tem aulas gravadas e encontros ao vivo para explicar tudo isso para as mães. Como é que a mama é por dentro, como é que ela produz leite, como é que o bebê tira leite do peito, como é que passa pela primeira semana, pelo primeiro mês, pelos primeiros 3 meses, primeiro semestre, como é que começa a comer, como é que segue amamentando, trabalhando, que é o método Amaternando, né? Amamentar e maternar, amando fazer isso. Hoje ele é um programa que está sempre vendendo, quem quiser tá lá na minha bio do Instagram. E hoje tem o e-book, que é o kit digital da amamentação segura, que explica isso. A Maternando é mais profundo, explica melhor, prepara mais. Mas quem quiser, é só me chamar lá no direct no Instagram, Dradani Tescari, e falar, sou paciente da Lô, vim do podcast da Lô. E eu vou amar conhecer vocês. Ai, que linda, ai, que fofa. Beleza? Obrigada, E estamos Daniela. juntas agora lá no consultório, né, Lourdes? Ai, verdade, a Dani atende lá no consultório. De vez em quando eu tô atendendo, tem alguém chorando lá. Vai atormentar a vida das obstetras agora. Vai falar assim, ai, meu Deus. Muito Obrigada. bem. Obrigada, Daninha.